Estamos juntos mais uma vez, nossos agradecimentos pela sua participação, a sua presença. É sempre uma alegria para nós da Faculdade Teológica Sul-Americana trazer a você este programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Este é o programa de número 18. Queria fazer já um convite a você. Se você não viu ainda a nossa série, aliás, acabamos de terminar uma série dentro do programa sobre a Bíblia. E foi uma série muito interessante, profunda e aprendemos muito. E todas estas séries anteriores estão aí nos nossos canais, basta que você veja e divulgue. E assim você também estará nos ajudando. E estamos planejando agora novas temáticas. E eu queria convidar você a escrever aí do lado, no nosso chat, se você tem alguma ideia de algum programa para a gente fazer aqui sobre o cristianismo, sobre a história, coloque aí para que a gente possa estar, então, providenciando. E estamos também planejando, daqui a pouco o professor Wander vai falar isso, estamos planejando uma série específica sobre alguns livros da Bíblia. O livro de Romanos, o livro de Atos dos Apóstolos, do Apocalipse. Se você tem algum livro em específico que você gostaria de saber detalhes e a história desse livro, escreva também aí do lado. Mais uma vez, com o professor Wander de Lara Proença, doutor em História, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Bem-vindo, Wander. Olá, Cê. Prazer estar de volta aqui com você, né? E reencontrar aí aqueles que nos acompanham. E destacar duas coisas que você mencionou nessa abertura. A primeira, da alegria de ter o acompanhamento de pessoas das mais diversas denominações, pertencimentos religiosos. A gente é acompanhado não só por evangélicos, protestantes, mas católicos que participam, pessoas que às vezes nem têm um vínculo religioso, mas que também participam, mandam mensagens, querem saber detalhes, pedem sugestões de material. Então, nossa gratidão a vocês que acompanham. E nesse sentido, acho que é interessante a gente destacar que nós não temos como objetivo do programa um posicionamento, né, a favor dessa religião, dessa crença, contra aquela, enfim. Nossa ideia aqui é sempre trazer as questões históricas, trazer sempre numa abordagem, né, de informação, de reflexão, de análise. E deixar que vocês mesmos tirem as conclusões. Então, essa é uma proposta do nosso programa. Dialogar, conversar, sem um pertencimento, um partidarismo religioso nesse aspecto. Mas uma observação ainda nesse início, nós estamos já preparando os próximos programas, e um deles, que a gente também vai trazer agora, aí em breve, será sobre a presença da mulher na Igreja Antiga. Porque nós temos muitas mulheres que acompanham o nosso programa. E já aí um certo clamor, olha, por que não um programa sobre a presença da mulher na Bíblia, a presença da mulher na Igreja Antiga, nos primeiros momentos da história da Igreja? Então, aguarde aí que a gente vai trazer em breve um programa específico sobre isso. Exatamente, já estamos planejando e essa é uma temática importante, a presença da mulher, que foi muito, muito especial nos primórdios e no decorrer da história, né? A gente, até hoje, segundo estatísticas, de 10 missionários nos campos, 7 são mulheres. Então nós temos que, de fato, olhar a participação da mulher. Wander, hoje nós vamos falar de um tema que está na mídia constantemente e é um tema que vem desde os tempos bíblicos e que perdura até os dias de hoje. A Terra Santa, disputa entre judeus e muçulmanos, né, sobre aquele local em específico, chamado Terra Santa, que na Bíblia também conhecemos como a Terra Prometida. Então vamos começar sobre essa temática e vamos ver por onde caminhamos. Isso. Então essa expressão, por exemplo, Terra Santa, né, às vezes a gente vê alguma propaganda de viagem a Israel, dizendo visite a Terra Santa, né? Até hoje é usado esse nome. O que significa essa expressão Terra Santa? Legal começar por aí, né? Questão bem importante. Então vamos pensar numa geografia, num território,
que foi inicialmente ocupado por povos que precederam os próprios judeus naquela, né, geografia. Né, o nome Palestina vem dos fenícios que ali habitavam, depois terra de Canaã, os cananeus que lá estiveram. Posteriormente, os judeus chegaram lá, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Depois da chamada diáspora judaica, os muçulmanos vão ocupar aquela região, os árabes. E aquela região vai se transformar, né, historicamente, num território cada vez mais sagrado para as três religiões que são religiões monoteístas. Os judeus, que lá construíram o seu templo, lá vivenciaram momentos marcantes da sua história, da sua fé e da sua crença, fizeram daquela cidade uma cidade santa, uma cidade sagrada. Os muçulmanos, que também irão para lá no século VII, depois de Cristo, e também vão transformar aquele território num território sagrado por exatamente um significado que Maomé vai atribuir à cidade de Jerusalém. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E, finalmente, a terceira religião monoteísta, que é o cristianismo. Vamos lembrar, claro, né, que Jesus e os apóstolos eram judeus, moraram naquela região, moraram naquele território. Ali se deu o julgamento de Jesus, a sua prisão, sua crucificação. Os primeiros cristãos se reuniram ali. Então, locais como o lugar do sepultamento de Jesus, os lugares onde ele viveu, onde ele esteve, onde morou a sua família. Ou seja, tudo isso vai configurando uma geografia que se transforma ao longo do tempo numa geografia sagrada. Por isso a gente chama, né, de Terra Santa. E do ponto de vista da ocupação, esse território tem hoje a presença de um Estado judeu, que é o Estado de Israel, tem um Estado que é chamado e declarado Estado palestino, constituído pela Cisjordânia, que é onde está a sede administrativa do Estado palestino, e a faixa de Gaza, que é uma região bem importante, litorânea. A cidade de Gaza é a maior cidade, e essas duas regiões sob controle muçulmano, tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza, né, tem uma dominação islâmica, especificamente a faixa de Gaza controlada pelo grupo Hamas, que é um grupo radical do islamismo. Agora, Wander, ainda pensando nessa geografia da Terra Santa, quando a gente pensa na história de Israel e na história da igreja primitiva, a maior parte dessa história se dá nesse território, não é isso? Esse é um território que aparece com recorrência nos escritos bíblicos, sim. É o palco dos acontecimentos. Vamos lembrar que quando, lá no século XIX a.C., Abraão, aquele personagem, nós já falamos bastante dele aqui, ele surge no relato bíblico. E surge já sendo chamado, divinamente chamado, para ir para uma nova terra prometida. Que ele estava bem longe da Estava longe, ele estava na Mesopotâmia, região de Ur dos caldeus, na Caldeia, Mesopotâmia, outro território histórico bem importante. E ali ele recebe um chamado para partir para essa terra, que é uma terra de promessa, é uma terra que foi entregue a ele como se fosse uma herança divina. E o próprio Deus diz lá, né, eu vou abençoar você, sua família, sua geração. Essa região será exatamente a região da Palestina. Então existe na história dos hebreus, na formação dos hebreus... Ou seja, Wander, isso é antes até deles terem ido para o Egito, né? Ele já estava ali, já né? estava ali. Nós estamos falando aqui do ano 1800 a.C. Eles vão se estabelecer no Egito por volta aí de 1500, 1600 a.C. Então, já existe uma ocupação de hebreus, guiados por Abraão, desse território chamado Palestina, que inicialmente era a terra dos fenícios, é a terra, né, que tem a ocupação dos cananeus, outros povos que já habitavam ali. E depois os hebreus vão para o Egito, passam por todo aquele período de escravidão, que nós já estudamos aqui também, e finalmente serão, né, reconduzidos por Moisés, por volta do ano 1200 a.C., para fazer um retorno à Terra Santa. Então eles voltam do Egito, voltam do exílio, ou do tempo. Para onde eles já habitavam antes, né? Perfeito, para a terra já de origem. Então, por isso, a importância dessa região, dessa geografia para os judeus. E é muito... eu acho que é sempre oportuno lembrar, o povo judeu é um povo que tem uma cidade como uma cidade sagrada, que é a cidade de Jerusalém, porque ali vai ser construído o templo, né, por Salomão, e esse templo é o local do sacrifício, do culto, é o lugar onde
estaria a morada de Deus, de acordo com a crença judaica. Então, os judeus, eles têm um vínculo de pertencimento a essa terra. É um povo que se vê apenas como pertencente àquele lugar. Eles não são donos da terra, é como se a terra fosse... Eles fossem propriedade dessa terra, pertencessem a ela. E o templo, né, que é um lugar sagrado. Então, do ponto de vista histórico, para os judeus há uma relação de promessa, né, de vivência dessa relação divina sagrada. A identidade deles está ali. Né? A identidade está ali. Então, por isso, é extremamente importante do ponto de vista histórico. Então, você já deu algumas dicas assim, mas de forma mais didática e específica, quando eles se estabelecem nessa terra aí, para falar, essa terra é a Terra Santa? Ok, então, reconstruindo aqui cronologicamente essa ocupação. Então, em 1800 a.C., Abraão, lá na Mesopotâmia, recebe o chamado divino para ir para essa terra. Eles vão, ocupam, permanecem lá, enquanto família. Era um clã, uma tribo, né, uma grande tribo. E ali vão ficar até por volta do ano 1600 a.C. Vão ficar por uns 200 anos, um pouco mais, quando então começa aquela experiência de ida para o Egito. Né, com José, depois os irmãos. Por causa da fome, né? Da fome, e finalmente eles vão se estabelecer no Egito. Vão permanecer no Egito por um período longo e depois, por Moisés, serão guiados para uma volta, um retorno. Em 1200 a.C., eles voltam à terra, né, que é a terra da Palestina, a terra de Israel, e se organizam ali inicialmente em tribos, sob o governo dos juízes, e aí por volta do ano 1000 vem a monarquia, vem o primeiro rei, e depois a história, né, segue com eles vivendo e ocupando esse território de forma bastante organizada politicamente em tribos, e mais debaixo de uma monarquia. Vem os exílios, né, nós tivemos 2 grandes exílios, um no século 8 a.C., já falamos aqui em programas anteriores. Vem o exílio da Babilônia no século 6 a.C., então os judeus vão ser dispersos, serão levados para terras estrangeiras. Mas sempre depois dos exílios eles voltam, porque para eles é muito difícil ficar fora desse lugar. Porque, como dissemos, ali está o templo, ali está o local da crença, da fé, da revelação divina. Ali estão sendo produzidos os seus livros sagrados. Então, para os judeus, sempre foi historicamente muito importante fazer o caminho de volta para a sua terra, para o seu território. Especialmente o sul, né? Exatamente, especialmente o sul. Porque o norte vai cair, né, no século 8, com o reino do norte, as 10 tribos. Mas o reino do sul, centrado em Judá e Benjamim, vai sobreviver, vai permanecer como a grande identidade, a grande etnia, né, hebraica. E a Terra Santa é tão importante para os judeus que durante as grandes festas que eles faziam, judeus do mundo todo iam para lá, nas suas peregrinações. Um exemplo bem pontual, nos dias de Jesus, a cidade de Jerusalém possuía em torno de 60 mil habitantes. 60 mil. Claro, para a época uma cidade até considerável em termos de população. Na época da Páscoa, essa população ia para 120 mil pessoas. Dobrava. Judeus do mundo todo iam para lá para visitar os locais sagrados, fazer os ritos do templo, fazer as purificações. Então, todo judeu, mesmo morando fora de Israel, espalhado por todo o mundo antigo, na primeira grande diáspora do exílio, eles têm um sonho de visitar a cidade pelo menos uma vez na vida. Então, essa ideia é que todo judeu deve ir a Jerusalém pelo menos uma vez na vida, para estar lá, né, e vivenciar a sua fé. Então, historicamente, é uma cidade muito importante para os judeus por conta dessa trajetória, né, de relação com o sagrado, com o divino. E a gente ainda vai retornar a essa temática daqui a pouco com outras perguntas mais específicas, Walter. Isso. Agora, como você falou dos judeus, né, em relação à Terra Santa, os muçulmanos também têm esse apego a esta mesma terra. E isto se dá como? Qual é a história desse povo em relação a essa terra? Como é que eles se estabelecem? Como é que eles também criam essa identidade com a terra? Que legal essa questão, bem importante. Por quê? Porque aí nós entramos no segundo capítulo, vamos dizer, dessa história e desses conflitos. Então vamos também reconstruir aqui historicamente a relação de muçulmanos com esse território, que vai torná-lo também um território sagrado para a fé islâmica. Então vamos recordar um pouquinho o passado aí.
Abraão teve um primeiro filho, que é Ismael, gerado, né, do seu relacionamento com Agar, a chamada escrava Agar. Depois nasce Isaac, há um conflito ali da família, dos filhos, enfim, e Ismael vai embora com a sua mãe. E vai, na história da Bíblia vai falar sobre ele, vai se casar, formar uma geração, uma descendência. Então, os ismaelitas vão constituir as chamadas tribos árabes, mais tardiamente. E é dessa geração de Ismael que vai nascer bem mais tardiamente, aí nós já estamos falando no século 6 depois de Cristo, Maomé. Maomé nasce de uma das tribos árabes, de uma das tribos ismaelitas. E quando Maomé nasce, ele tem uma história de vida bastante, de muita premência, ele perde os pais, fica órfão aos 5 anos de idade, vai ser criado por um tio. O tio dá a ele uma profissão, que é de comerciante, de vendedor, e ele passa a trabalhar para uma mulher muito rica, né, Khadija, e ele na juventude vai então começar a visitar esses lugares para comércio. Então ele vai para a Síria e acaba indo pelo território da Palestina, território de Israel. E Maomé fica bastante curioso pelas questões sagradas que existiam nesses territórios. E ele começa então a tentar descobrir as origens da crença do seu povo. Os árabes, as tribos árabes nesse tempo eram politeístas, acreditavam em várias divindades, em vários deuses. E Maomé começa a se sentir chamado, divinamente chamado, a reconstruir a crença dos seus antepassados. E aí ele volta, né, pela memória até Abraão. E aí vai entender que os árabes são descendentes de Ismael. E Abraão possuía uma fé monoteísta em um só Deus. Então Maomé começa um trabalho de pregação monoteísta no meio do seu povo. É um pregador que vai tentar fazer a reconstrução, veja, a reconstrução da fé monoteísta do seu povo. Para isso ele terá algumas experiências. Ele vai até as montanhas fazer orações. E nessas montanhas há relatos, claro, ele mesmo relata, e também seus seguidores, de que lá teve experiências, visões, revelações trazidas por Gabriel, né, um anjo, um arcanjo. E as mensagens diziam para ele reconstruir esta fé abraâmica entre os árabes. Então, a cada viagem à montanha e à sua volta, ele iniciava pregações entre os árabes, dizendo que era preciso abandonar as crenças em outros deuses, abandonar a idolatria, porque havia lá em Meca, né, vamos lembrar que Meca é, até hoje, uma cidade também bastante importante, sagrada para o Islã, na região da Arábia. Havia em Meca a chamada Kaaba, que é uma pedra negra, um meteorito que caiu lá há milhares de anos. Esse meteorito era considerado um sinal divino, de crenças entre as tribos árabes. E havia uma certa veneração, né, a esse local. Então Maomé começa a retrabalhar isso nas suas pregações, dizendo que aquele meteorito, aquele objeto ali, não era para ser venerado e nem adorado. Aquilo ali era um símbolo de que a fé monoteísta, a verdadeira fé, né, de Abraão deveria ser restaurada ali. Então ele começa a pregar, mas há uma rejeição, ele é perseguido, ele quase morre, ele tem que fugir, né? Então nessa fuga ele acaba indo para um outro território na Arábia e de lá ele vai começar, né, a fazer um novo trabalho numa outra região e consegue convertidos. Então quando ele consegue os primeiros convertidos, ele vai formando uma espécie de exército que pregaria a crença, mas também o conflito de conquista territorial. E é com essa força que ele vai constituindo que ele vai finalmente conquistar o território da Arábia, né, de um modo geral, a região de Meca. E tanto é que quando ele morre, Maomé nasce no ano 570, morre no ano 632. Quando ele morre, praticamente toda a região arábica, todas as tribos, né, da Península Arábica já estavam convertidas ao Islã. Então, as pregações de Maomé que vão constituindo o Islã, que ainda é uma crença oralizada, é uma crença ainda sem livros. O Alcorão, que é o livro sagrado, só será construído e elaborado depois da morte dele pelos califas. Mas com a morte de Maomé, no ano 632, ele deixa uma mensagem, um legado, de que eles deveriam continuar avançando com a pregação do Islã para outros territórios, inclusive para ocupar territórios que eram importantes para Abraão.
E um desses territórios, evidentemente, era Jerusalém. Por causa do passado de Abraão, por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão de que aquela era a cidade da promessa. Como os árabes entendem que Ismael é o filho legítimo, porque ele nasceu primeiro, então ele seria o grande herdeiro dessa herança de Abraão, então eles vão reivindicar a conquista da Terra Santa, a conquista de Jerusalém, como a herança que era de Ismael. Então, já logo após a morte de Maomé, no ano 638, o califa Omar vai organizar um grande exército e eles vão ocupar o território de Jerusalém. Porque os judeus já não estavam mais morando em Jerusalém em grande número nesse tempo, porque já haviam perdido o seu território na guerra contra os romanos. Isso, é uma pergunta que eu vou fazer para você. Vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Então, Jerusalém e a Palestina eram territórios ainda com presenças de cristãos, de judeus, mas não havia uma força política comandando, né, a Palestina nesse tempo. Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente já havia caído. caído. Quando Roma destrói, né, o templo, ele não só... porque o templo estava vinculado à identidade do povo judeu, correto? Certo? Quando ele destrói o templo, num certo sentido, aquele território ficou enfraquecido. Bastante. Deu oportunidade, então, para que... Isso, acontecesse outras conquistas, outros povos pudessem fazer incursões. O povo estava fragilizado. Fragilizado. Os judeus não tinham mais autonomia política, não tinham mais organização política e nem tinham ocupação mais daquele território do ponto de vista administrativo. Inclusive em termos de exército, né? Exatamente, não tinha mais como fazer qualquer resistência. Então, os árabes vão, né, guiados pelo califa Omar, e conquistam Jerusalém. Essa conquista de Jerusalém vai significar a construção ali de uma mesquita, que é o local sagrado do Islã para a... É a mesquita que está lá hoje? É a mesquita que está até hoje lá. Quando a gente vê a imagem de Jerusalém, uma das primeiras imagens é aquele templo com uma abóboda dourada, né, que se destaca no cenário. E onde é que eles constroem a mesquita? Exatamente no local do antigo templo judaico. Então, o antigo templo judaico havia sido destruído no ano 70 pelos romanos, restaram apenas o Muro das Lamentações, ou restou apenas o Muro das Lamentações. Os romanos deixaram no chão. Completamente, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia inclusive predito. Restou apenas o muro, ou restaram os muros. E aí os muçulmanos, liderados pelo califa Omar, construíram a primeira mesquita exatamente no local onde era o antigo templo de Salomão. Que era a reconquista da herança do Abraão. Do Abraão. Né? Que o Maomé estava... Maomé estava exatamente propondo, né, que pudesse reconquistar e reconstruir. Então, nesse momento, Jerusalém vai assumir uma dimensão sagrada para o Islã. Por quê? Porque, finalmente, a herança de Ismael está sendo devolvida aos seus herdeiros, aos seus descendentes. Então, concluindo essa questão, por que Jerusalém é uma cidade sagrada para o Islã? A gente poderia, então, apontar pelo menos duas grandes razões. A primeira é que o próprio Maomé esteve em Jerusalém algumas vezes, fisicamente, mas também há relatos, né, pelo próprio Maomé, de que em alguns dos seus sonhos e visões ele foi levado pelo anjo Gabriel até Jerusalém. E lá ele recebeu promessas divinas de que aquela cidade seria entregue ao seu verdadeiro herdeiro, que seria Ismael. Então, Maomé, nas suas pregações, ele atribuiu uma sacralidade a Jerusalém de que o anjo, ou o arcanjo Gabriel, havia dado a ele a promessa divina de que ali se tornaria ou se transformaria num território sagrado do Islã. E a segunda razão é que nós temos, depois da morte de Maomé, né, o corpo dele está sepultado em Medina, que é uma cidade na Arábia. Depois da morte de Maomé, acredita-se, a partir do Islã, que Maomé foi assunto ao céu. No momento para ele ser assunto, levado ao céu, os anjos o levaram até o local do templo de Jerusalém, e daquele local ele foi assunto ao céu. Exatamente do lugar onde está a mesquita de Omar hoje. Então, para o Islã, Jerusalém se transforma na terceira cidade mais sagrada. Então, por ordem, nós temos na cidade de Meca, onde Maomé estabeleceu a sede do Islã. Todo muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Lá está a Kaaba, a Pedra Negra, que é um símbolo da fé monoteísta.
Segundo lugar sagrado do Islã, Medina, onde Maomé foi sepultado, está lá o seu corpo. Muçulmanos do mundo todo visitam Medina. E, finalmente, a terceira cidade sagrada do Islã é Jerusalém, por essas razões que nós acabamos de dizer. E se a gente quisesse ainda acrescentar uma terceira razão, acho que é possível a gente fazer isso, na escatologia, nós vamos falar um pouquinho depois adiante sobre isso, na escatologia do islamismo, ou seja, as questões que envolvem o fim, o futuro apocalíptico, acredita-se que Maomé voltará à Terra juntamente com os profetas para julgar a humanidade, juntamente com os profetas, na cidade de Jerusalém. Então Jerusalém será palco de um acontecimento também apocalíptico futuro. Agora, Wander, só para encerrar essa questão, para que a turma aí se localize, Meca está em que lugar? Medina, Jerusalém está em Israel e Meca e Medina estão em que países hoje? Ok, na Arábia. São cidades da Arábia. Meca, né, é o grande centro da Arábia, até pela fé islâmica lá existente. É a sede, é onde Maomé nasceu. É a cidade onde todo judeu, aliás, todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez na vida. E quem não é muçulmano pode ir, Wander? Pode visitar, mas... Mas não talvez nos dias... nos dias sagrados existe um calendário no Islã, anual, quando então muçulmanos do mundo todo vão a Meca. A gente observa reportagens sobre isso. 2 milhões de muçulmanos, por exemplo, ocupando em condições normais. As imagens são impressionantes. Impressionante, uma multidão, né, um mar de gente fazendo ali os ritos do Islã. Eles precisam circundar 7 vezes a Kaaba, no sentido anti-horário, fazendo orações de arrependimento, de confissão de pecados. Então todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Só não vão aqueles que são muito idosos, ou são doentes, e, portanto, ficam impedidos de fazer essa viagem, e aqueles que são muito pobres, que não têm recurso. Mas todo muçulmano que não pode ir, deve enviar alguém por ele. Alguém vai, alguém da família, um conhecido, um amigo. E as orações também são feitas voltadas, né? Sempre voltadas para Meca. Para Meca, né? Todo o rito islâmico é voltado para Meca. Todo muçulmano sabe, né, por estratégias de localização geográfica, onde está a Meca. E pelo menos 5 vezes ao dia são feitas orações pelo praticante do Islã, com o seu corpo voltado a Meca. Então aí a gente vê a importância dos lugares sagrados, né? E a outra cidade que você falou, né, Medina, também na Arábia. Também na Arábia, São 2 né? cidades da Arábia. Tá certo. Então a fuga de Maomé de Meca foi lugar de refúgio para ele, Medina. Tanto é que, mas dentro do próprio território da Arábia, onde foi sepultado o seu corpo. Está lá o seu túmulo até hoje. Esse pano de fundo é importante para você entender a história, como se constrói as coisas e também os momentos que nós vivemos. Quando você lê na mídia sobre esses conflitos, aí o professor Wander está dando para nós um pano de fundo bastante interessante para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Agora, Wander, você já mencionou, os judeus, né, têm o templo destruído, são fragilizados, e aí começa uma diáspora, que nós já vimos em programas anteriores, né, os exílios e todas essas coisas. Nós não vamos mais relatar isso, mas essa diáspora, depois da destruição do templo, como ela é chamada e para onde esse povo foi? Muito importante essa questão. Então nós tivemos essa primeira grande diáspora que aconteceu, nós já falamos aqui, com os exílios que os judeus haviam sofrido. E essa segunda diáspora acontece com a derrota que os judeus sofreram para os romanos. Então vamos lembrar que no ano 66, depois de Cristo, houve uma guerra de judeus contra Roma. Essa guerra durou 4 anos, terminada essa guerra no ano 70, com a vitória romana. E aí o templo foi destruído, né, os judeus tiveram que obrigatoriamente abandonar a cidade, morreram de milhares de judeus nessa guerra, e eles foram forçosamente impulsionados a deixar o seu território. Então eles perderam completamente o território da Palestina. Onde é que eles foram se estabelecer? Uma parte ficou nas proximidades, nas fronteiras ali, num primeiro momento, a região de Jânia, por exemplo, onde é uma cidade ali próxima, onde os judeus vão
constituir ali a escola rabínica, que vai inclusive canonizar o Antigo Testamento depois. Mas em grande parte, os judeus vão se estabelecer na Europa, o que chamamos hoje de Europa, e Egito. Por quê? Porque existiam judeus já vivendo em muitos lugares do mundo antigo. Porque quando aconteceu o exílio babilônico, nós até já comentamos aqui em programas anteriores, o exílio babilônico, e os judeus puderam voltar à sua terra de origem, apenas 1/3 retornou. 2/3 de judeus não voltaram. Então eles já estavam espalhados em todo o território do mundo antigo. E bem estabelecidos, né? Porque já são gerações aí, né? São gerações, são comerciantes, trabalham geralmente com comércio, trabalham na agricultura. São famílias que estão estabelecidas nas mais diversas cidades do mundo antigo. Então, quando aconteceu a guerra no ano 70, a primeira opção foi, desses que estavam morando na Palestina, buscar os seus parentes, nas suas famílias mais próximas. Então, eles vão fazer um contato de fuga, de sobrevivência dessa guerra, claro. Quando você foge, como Jesus tinha dito lá em Mateus 24, você não pode levar nada, né? Tem que fugir, literalmente, e rapidamente. Então, eles vão em busca desses parentes, dessas famílias onde já estão estabelecidos. Então, Alexandria, no Egito, é um lugar para onde irão muitos judeus. E várias cidades da Europa também. Então, também tinham judeus espalhados por regiões da Ásia, né, em muitos lugares. Então, resumindo, esse 1/3 de judeus que estavam vivendo na Palestina vão sair para se juntar aos 2/3 de judeus que já estavam morando fora da Palestina. E como é que vai ser a vida deles fora agora da sua terra? Claro, um período de adaptação, de bastante dificuldade no primeiro momento. Você tem que sair para viver num país estranho, estrangeiro, não podendo levar muitas coisas que lhe pertenciam, perder a sua terra, perder suas origens. É sempre um momento de muita instabilidade. E aí, Wander, isso levanta uma outra questão. Vamos pensar nos povos que estão recebendo esses judeus, ou as nações que estão recebendo. Como eles eram recebidos, eram tratados, né? E como, outra pergunta já juntando a essa, como que esses judeus conseguem manter essa tradição por tantos anos, né? A tradição judaica, a história do seu povo, porque a identidade estava na terra lá, mas agora eles não estão mais lá. Então como é que mantém isso? Como eles são recebidos e como eles mantêm? Muito interessante isso. Aliás, nós estamos assistindo agora, né, num cenário internacional, conflitos, né, que estão expulsando pessoas que têm que deixar, né, rapidamente as suas origens. Levando a roupa do corpo, né? Para sobreviver, não é? E alguns países recebendo esses refugiados, acolhendo, dando amparo, protegendo. Porque numa situação de guerra, você acolhe para poder proteger as famílias mais vulneráveis. Então, naquele momento em que os judeus foram também expulsos por uma guerra, aconteceu algo semelhante. Existiam lugares que os receberam bem, porque já existiam muitos judeus morando nesses lugares. Já havia uma convivência antes, exatamente. Né? Então, há uma receptividade maior, por quê? Porque já tem judeus ali, já estão estabelecidos. Então, cria-se minimamente uma condição para que eles sejam acolhidos. Mas há lugares onde os judeus vão ter dificuldades e vão sofrer preconceitos. O que vai, historicamente, dar origem ao que a gente chama de antissemitismo, que é um preconceito contra judeus, os de fala semítica. Vamos lembrar que os judeus falam a língua semítica, que é a língua de Sem, aquele personagem da Bíblia lá. Então, o antissemitismo será uma marca que vai acompanhar os judeus ao longo do seu tempo de exílio. Por quê? Porque agora eles são uma nação sem território. São um povo sem ter um território político. Mas, interessante, eles vão conseguir se manter mesmo, né, em meio a essas dificuldades. E acho que vale a gente detalhar um pouquinho das dificuldades que eles enfrentam. Por exemplo, eles têm dificuldades para morar, porque muitos cristãos, vamos pensar na Idade Média agora, dominada pelo cristianismo, pelo catolicismo romano, muitos cristãos carregavam consigo uma imagem bastante preconceituosa e depreciativa dos judeus, né? Muito negativa. Inclusive, usava-se muito o termo de que eles haviam matado Deus. Então, eles eram deicidas. O termo deicida significa aqueles que mataram Deus, que mataram Jesus. Então, por terem
participar do julgamento da morte de Jesus, muitos cristãos rejeitavam os judeus. Então não queriam morar perto deles. Então os judeus vão ter dificuldade para moradia em locais ocupados por cristãos. Então eles terão que formar suas colônias, suas comunidades isoladas. É aí que vai inclusive surgir o nome de bairro, que a gente conhece hoje, fora do grande centro. A palavra bairro vem de burgo. Os judeus formavam os burgos, que eram bairros judaicos. De onde virá também a palavra burguesia, que é aquele que mexe com dinheiro, que ganha dinheiro, como a gente conhece, né, na linguagem do capitalismo. Então, ao longo da história, os judeus tiveram que morar de forma geralmente segregada, isolada, e claro, se relacionavam para fazer os comércios, para fazer os seus contatos. Isso em alguns lugares da Europa onde eles enfrentaram esse antissemitismo. E tiveram muitas dificuldades com a sua crença. Né? Havia perseguição, intolerância por parte de um cristianismo mais institucionalizado romano, justamente porque se dizia que os judeus não aceitavam a Cristo. Em muitos países os judeus foram forçosamente, né, foram obrigados a se converter à fé cristã, se converter entre aspas. Isso na Península, por exemplo, Ibérica, onde espanhóis, portugueses, obrigavam os judeus a professar a fé cristã, receber um batismo. Então nascem os chamados cristãos novos, que é um termo usado na história, para identificar judeus que teriam se transformado em cristãos. Só na superfície, né? Só na superfície. Eram cristãos apenas aparentemente. A igreja nunca aprende isso, né? Que não adianta forçar a barra. Não né? adianta você fazer uma conversão forçada. E eles continuavam, por exemplo, iam aos ritos católicos, cristãos, mas continuavam praticando, né, na casa, no ambiente doméstico, o seu culto. O seu Mesma rito. coisa se deu, guardadas as proporções, quando trouxeram o povo da África e forçaram a ser cristão. Serem batizados, convertidos, mas... Eles iam na missa, né, no caso dos africanos, no domingo, e na sexta-feira, ou nos demais dias, faziam os seus ritos sagrados. Exatamente. Então os judeus, durante todo esse tempo, continuarão fazendo, né, mantendo seus costumes, guardando o sábado, praticando circuncisão, que são elementos bem importantes da sua identidade. E aí a gente pega a outra parte da sua pergunta. O que manteve esse povo judeu durante séculos? Porque eles só vão começar a voltar à sua terra no final do século XIX. Muito tempo, né? Muito tempo. São aí praticamente 20 séculos de diáspora, de dispersão pelo mundo antigo, né, pelo mundo antigo, o mundo medieval e o mundo contemporâneo. Então, o que os manteve unidos durante esse tempo? Se a gente pudesse destacar aí pelo menos 3 ou 4 questões, a gente poderia dizer, primeiro, a crença monoteísta. É um povo que não abre mão da sua fé monoteísta. Um só Deus. Ao longo da história, ao longo do Ainda resultado dos exílios anteriores, né? Exatamente. Fortalecido durante aquele tempo em que eles também foram provados a ter que crer em outras, não é, deuses e divindades, e eles se mantiveram firmes. Um segundo fator, a sinagoga. Já falamos de sinagogas aqui em programas anteriores, se você não assistiu pode ver lá, que são os locais onde os judeus se reúnem para fazer o seu rito, o seu culto, ensinar a lei, praticar a hospitalidade, o serviço social. Então a sinagoga é um lugar de educação e de ensino, que mantém a identidade dos hebreus, dos judeus, em qualquer lugar onde eles vão se estabelecer. Nós vamos ter então centenas, milhares de sinagogas espalhadas pelo mundo para abrigar esses judeus que estão dispersos. Um outro fator, a circuncisão. Eles continuam mantendo o rito da circuncisão, que é um rito identitário, que une esse povo, que mantém esse pertencimento. E talvez um quarto fator, o casamento, só entre eles. Só se casam entre si. Claro, há exceções ali e aqui, mas, de modo geral, eles se casam né, entre membros do próprio povo, e isso assegura duas coisas importantes, a identidade, a linhagem, né, genealógica, e assegura também a língua, a fala da língua, do idioma. Então, por mais que os judeus se comuniquem, claro, conversam com os demais países e povos onde eles estão estabelecidos, eles têm a língua ainda. a língua hebraica ela é mantida e ela é preservada no ambiente doméstico, no ambiente familiar, no ambiente do convívio das cerimônias. O livro, né, a Torá, a lei, que vai ser mantida ali como a leitura sagrada em hebraico. Então, são elementos que asseguram uma identidade, um pertencimento que vai fazer desse povo um povo sobrevivente. Vamos lembrar que na Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso,
6 milhões de judeus são dizimados. 6 milhões, né, pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. E eles sobrevivem. Não é? Eles ressurgem, se reconstroem. É impressionante nesse sentido, não é, Wander? Porque nós estamos falando aí de gerações e gerações e gerações que mantêm a tradição religiosa, mantêm a língua, e você fala da importância do ensino da sinagoga, né? Eu queria só fazer um ponto aqui, o quanto nossas igrejas estão se afastando do ensino. A gente que tem um pouco mais de idade, né? Eu mais que você, me recordo com carinho da escola dominical, em que a gente ia, toda a família ia para a escola dominical, estudar, aprender. Hoje as igrejas não valorizam o ensino, é muito superficial, é uma coisa assim, não dá nem quase para descrever, fica na dependência de um culto que muitas vezes quem vai dirigir o culto ou vai pregar nem estuda profundamente o texto, nem faz assim um preparo, né, Wander? Pouca instrução, né? Pouca instrução. E aí não é de se admirar que já temos então um cristianismo nominal, aqueles que nós hoje chamamos, né, ou se chamam, os desigrejados, ou seja, nós não estamos conseguindo conservar nenhuma geração de convertidos, né? E quando se compara então com esses judeus, que estão aí quase, vamos pensar, 2000 anos, né? E mantendo isso de forma firme, viva, fica para nós aí, para você que dirige uma igreja, que é líder, fica um desafio para nós profundo nessa exposição que o professor Wander acabou de fazer. Vamos recuperar o ensino, vamos, se a escola dominical não é mais a maneira, vamos criar outras formas, grupos, nos lares, nas casas. Né? Tem as células, mas as células, eu tenho visto células que o pessoal vai lá para ficar conversando, depois tomar refrigerante, comer um bolo e coisa. E muitas vezes as pessoas das células nem estão preparadas para dirigirem aquelas células. E nesse sentido, então, quero desafiar você a recuperar a tradição nossa, protestante, evangélica, do ensino da palavra de Deus. Fundamental, assim, me permite uma parte nisso, o ensino, o conhecimento, a formação, ninguém toma, é a base de sustentação. E você bem coloca, os judeus, eles levam a criança recém-nascida já para começar, né, a ter o hábito de ir às sinagogas. Depois, toda a instrução, todo o ensinamento dado a essa criança, na casa, em casa e na sinagoga. Então, essa criança que pertence ao povo judeu, o povo hebreu, vai crescer firmada, fortalecida nessa crença. E é o caso da escola dominical, né? É a criança que começa com a criança, a família toda e a criança sendo instruída na crença, né, no ensino. É verdade. Wander, esse povo está longe da sua terra já por séculos, mas tenho a impressão que sempre saudoso, né, por causa da identidade com a terra. Quando começa esse movimento de um retorno à terra, nós estamos aqui dando o nome de Terra Santa. Quando é que isso se dá? Quais são as coisas que vão forçar isso? Para que, enfim, eles retornem? Ok. Vejam, nós estamos falando realmente de séculos aí. Porque somente no final do século XIX, é que judeus vão começar a planejar, né, a desejar um retorno ao seu território. Como você bem colocou, assim, claro que isso sempre foi um sonho acalentado por eles. Eles nunca se conformaram em ficar fora do seu território. Aquela é uma terra sagrada, aquilo lhes pertenceu. Mas durante séculos esse território ficou ocupado por outros povos. Então vamos lembrar que a Palestina, depois de ser tomada pelos muçulmanos no século VII, nós já falamos aqui, pelo califa Omar, ela vai ficar sob controle
islâmico, muçulmano, até o século XX. Até a Primeira Guerra Mundial. É muito tempo também, de 1914, né? Muito tempo. E principalmente o chamado Império Otomano, que é o Império Islâmico, que vai, né, por volta aí de ano 1200, 1300, ocupar aquele território e vai impor ali a sua, né, o seu controle político. E aí no final do século XIX, alguns judeus começam a fazer um caminho de volta, tentar fazer um caminho de volta. É um movimento que a gente chama de sionismo. Individualmente, eles começaram a voltar aos poucos. Exatamente, como famílias, aos poucos. Né? Há um jornalista... Não era uma coisa organizada ainda, né? Há um jornalista húngaro, ele é judeu, e que começa um movimento que vai crescer na Europa, chamado movimento sionista. Sion vem da palavra Sião, que é um outro nome dado a Jerusalém, né? Onde está o Monte Sião, o Monte Sagrado. Então o movimento sionista começa na Europa para propor, mobilizar judeus, incentivá-los a pressionar autoridades, apoio, para fazer um caminho de volta ao seu território. Então começam a ir famílias para lá, de forma, né, mais ainda individualizada, e vão ocupando lentamente esses territórios. Claro que existem tensões lá, porque lá já estão muçulmanos vivendo, milhares estão lá. E esse movimento vai crescendo, a ideia era a ideia de um lar para os judeus, esse é o grande slogan. Então são feitos congressos sobre esse tema, mobilizações das autoridades, enfim, na Europa. Mas aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial de 1914, que termina ali em 17, basicamente, ela vai pôr fim ao controle muçulmano da Palestina, porque os turcos otomanos vão perder politicamente aquele território, e quem vai assumir são os ingleses. Então a Inglaterra assume politicamente o controle da Terra Santa. E aí os judeus vão ter um pouco mais de oportunidade durante esse tempo de ampliar o sionismo. Até porque tem muitos judeus na Inglaterra, né? Na Inglaterra, exatamente. Então isso vai facilitar muito historicamente o retorno deles. Daí eles voltam, começam a voltar. Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, de 1945, ela foi assim o golpe final. Que, como nós falamos, né, o nazismo, Hitler, enfim, todo o movimento que aconteceu de segregação dos judeus, o Holocausto, né, os lugares de sacrifício, onde eles foram literalmente sacrificados, 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra, de forma aviltante, de forma violenta. 6 milhões. Então, isso causou impacto na humanidade. Tanto é que, terminada a Segunda Guerra, a ONU, capitaneada aí pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, então, essas potências que saem vencedoras da Segunda Guerra começam a organizar um possível retorno agora de judeus, mas de forma oficial. Então, devolver um território para eles. Então, é criado em 1947, por uma votação da ONU, o novo Estado de Israel. Para criar o novo Estado de Israel, eles tiveram que pegar uma parte, claro, que estava sob ocupação islâmica, muçulmana lá. E para a gente ter uma ideia do território, 55% do território ficaria com os judeus, né? E os outros 45% com os muçulmanos. Claro que isso causou uma polêmica, os muçulmanos não aceitaram, mas a ONU oficialmente aprovou. E em 1948 foi então criado, né, o Estado de Israel, o novo Estado de Israel, com uma nova capital, Tel Aviv, que é a capital política de Israel. Então, com a criação do Estado de Israel, começa um grande movimento, um afluxo de judeus indo para lá. Incentivados para ter uma terra agora, para ter, né, uma ocupação na agricultura, no comércio, reconstruir aquele território como o seu território. Como é que os muçulmanos viram isso? Evidentemente que não aceitaram. Tanto é que, uma vez instalado o Estado de Israel, já no primeiro ano há uma guerra. Né? Sírios, egípcios, iraquianos se unem, que são nações muçulmanas, se unem e fazem uma guerra contra o novo Estado de Israel que já está instaurado lá. Mas aí com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra, os judeus conseguem resistir, né? e vencem essa primeira guerra que dura um ano. Ao vencer essa guerra, 800 mil muçulmanos vão ter que ser desalojados. Expulsos desses territórios. Eles começam a perder aqueles 45%. Começa a perder, aquilo vai ser reduzido. E aí eles vão se concentrar ali em outros territórios, nas fronteiras, enfim.
Mas foi instaurado o Estado de Israel. E aí nós vamos ter, em 1967, uma nova guerra. Então, os judeus se vendo ameaçados, eles dizem que seriam invadidos, porque se imaginava que egípcios e sírios iriam invadir o território da Palestina. Eles fazem uma guerra de 6 dias e vencem essa guerra. E nessa guerra, o que eles conquistam? Eles conquistam grande parte do território. Então, quase 80% do território agora vai ser dominado e conquistado pelos judeus. Então, toda a cidade de Jerusalém, por exemplo, passa a partir daí sob o controle judaico. Porque vamos lembrar, quando a ONU criou o Estado de Israel, ela demarcou. Então, uma parte vai ficar para os muçulmanos, que é onde está a região, né, da Cisjordânia, a faixa de Gaza, e a outra parte ficaria para os judeus. E 2 regiões ficariam como regiões internacionais. Belém, por causa dos cristãos, e Jerusalém, porque Jerusalém tem a mesquita islâmica, tem o Muro das Lamentações e tem também todo o simbolismo cristão. Tem uma cidade antiga ali que é ocupada pelos muçulmanos. Pelos muçulmanos. Há uma parte que é ocupada por eles. Eles têm um controle territorial ali. Então foi criado um acordo para que Jerusalém pudesse abrigar esses grupos diversos lá. Então judeus, muçulmanos e cristãos poderiam ocupar a cidade de Jerusalém, frequentá-la, estar ali. Por quê? Porque ali era um lugar sagrado, né, desde os tempos históricos. Bom, mas essa Guerra dos 6 Dias, ela mexeu na configuração. E muitos territórios novos foram incorporados ao Estado de Israel. E aí os muçulmanos foram cada vez mais confinados, segregados, refugiados, para ficar na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E os judeus ocuparam ali as colinas de Golã, onde estavam ali também muçulmanos, eles chegaram a conquistar por um tempo, a península do Sinai, que era uma fronteira com o Egito. Então essa Guerra dos 6 Dias, uma guerra muito rápida, mas que deu a Israel uma projeção e um controle territorial muito maior. Depois disto vem movimentos palestinos para reconquistar o território. Para recuperar um pouco, né? A autoridade palestina, com Yasser Arafat, nos anos 70, que cria a autoridade palestina. E é um movimento que foi crescendo ao ponto de agora, no século XX, haver uma proposta na ONU da criação do Estado palestino. Então, em 2013, né, dos 193 países filiados à ONU, 137 reconheceram o Estado palestino como um Estado, né, politicamente demarcado. Mas há resistência. A ONU oficialmente os recebeu apenas como visitantes e pertencentes de forma assim... Ainda não é oficial. Não é oficial, não oficial. Então, o Estado de Israel está estabelecido lá, cresceu muito geograficamente. A cidade de Jerusalém é uma cidade que tem essas divisões religiosas e sagradas, mas nós temos assim uma ocupação hoje bastante alterada daquela primeira geografia que aconteceu em 1948, quando eles voltaram para lá. Nós temos os assentamentos judaicos que ocupam territórios que são muçulmanos. Pedaços dentro do território palestino. Palestino, né? E temos muçulmanos morando também em território sob controle judaico. Então, isso é resultado dessa volta e desse retorno que os judeus fizeram a partir de 1948. Hoje moram na Palestina, no território de Israel, melhor dizendo, em torno de 8 milhões de judeus. A metade está lá, a outra metade está espalhada ainda pelo mundo. Nós temos hoje uma população de aproximadamente 16 milhões de judeus no mundo, 8 milhões estão lá. E os palestinos também são numerosos lá. São numerosos, são aí mais de 4 milhões, 4 milhões e meio, né, de palestinos ocupando a faixa de Gaza. Não é pouca gente, não. É muita gente. Porque eles estavam lá, né? Tem que lembrar que eles eram 100%, 100%. Certo? Eles ocupavam 100% daquele território e hoje estão com uma pequena parte por conta dessas divisões que aconteceram aí no pós-guerra. Então, o professor Wander deu uma explicação aí do que aconteceu, né? O Brasil, inclusive, teve participação na criação do Estado, né? De Israel, né? O Oswaldo Aranha, né? Que naquele momento presidia a ONU, foi um dos responsáveis para assinar o documento que reconheceu, né, em junho de 1948, o novo Estado de Israel. Então, os conflitos surgem, lógico, né? Porque num certo aspecto os muçulmanos são 100%. De repente você traz esse outro povo aqui
que o muçulmano está falando, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem. São gerações... Nós estamos aqui já há séculos, certo? E esses conflitos começam, mas não terminaram ainda, não é? Quais são os conflitos que a gente ainda vai perceber hoje em relação ao que está acontecendo lá? E a gente vê isso todo dia, né? Liga a televisão, um conflito, um atentado, né, bombas. Vamos lembrar que os muçulmanos nunca, como você bem colocou, nunca aceitaram essa, não é? Essa separação, essa perda, esse recorte que foi feito nesse território. Vem lutando para reconquistar o que a ONU havia dado a eles, mas que depois os judeus alteraram a geografia e ocuparam. E é importante dizer que existem grupos radicais islâmicos que ocupam aquela região, como, por exemplo, o Hamas. O Hamas está estabelecido na faixa de Gaza, controla a faixa de Gaza. Então nós temos hoje o Estado palestino, com sede ali na região da Cisjordânia, mas que agrega também a faixa de Gaza, que é uma região muito populosa. Só que a faixa de Gaza está sob controle no dia a dia de grupos radicais islâmicos como o Hamas. Então, constantemente o Hamas e outros grupos fazem ataques ou tentam tomar territórios que eles dizem ser pertencentes a eles. Então, no dia a dia, as tensões entre judeus e muçulmanos, elas são né, frequentes e muito tensas. E aí, se você me permite, né, até fazer aqui uma pequena alteração na ordem, eu sei que você já esteve, né, pessoalmente em Jerusalém, já visitou esses territórios. E aí eu queria aproveitar essa conversa e bate-papo aqui. Né? Vou passar para o lado de cá agora. E aí pedir para você falar um pouquinho para a gente do que você viu, de como foi essa experiência de estar lá, o que você presenciou dessas relações que acontecem entre judeus e muçulmanos no dia a dia, não é? Eu tive, Wander, a oportunidade de visitar Israel há alguns anos, a convite de um grupo cristão na Palestina, para uma conferência, e eu fui convidado a dar uma palestra, e estive então uma semana nessa conferência e uma semana a oportunidade de visitar um pouco o território de Israel. Como você destacou, a tensão é muito grande. Desde a hora que a gente já chega no aeroporto, você já sente que você não está num lugar comum a outros lugares que você visita, sim, né? Sim. Se você visita em outro país e tal, é diferente. A alfândega é diferente. É uma preocupação enorme. Com segurança. Com segurança. A segurança é um negócio... Eu nunca vi, em todos os países que eu já visitei até hoje, eu nunca vi algo similar. Para você ter uma ideia, você já no avião, 200 quilômetros antes de aterrissar, você já não pode mais levantar do seu assento. Dentro do avião, que está lá no céu. Não tem nada a ver ainda com o território, mas você já não pode levantar mais. Você é avisado, né? Para ir no banheiro, vai agora, porque da agora para frente não pode mais. E quando chega, então, as perguntas, as indagações, são um negócio pesado. E eu ia para fazer uma conferência dentro do estado, ou dentro de um território palestino, que é Belém. Porque Belém hoje é na Palestina. Geograficamente. E Belém está cercada, Belém e o território palestino dessa região que você falou, está cercada por um alto muro. Eu queria convidar você, inclusive, a olhar as imagens desse muro. É um negócio... Né, é um negócio impressionante, a altura desse muro. Então, o que Israel fez? Israel construiu um muro ao redor dessa região e você não pode sair. Separando, segregando essas duas regiões. Né? E essa região que está ao sul, ela é radicalmente da Palestina. Então, quando você chega nessa região, tem inclusive avisos que um judeu não pode entrar ali. Olha só, né? Demarcado o território. Demarcado. E o palestino que mora ali, ele trabalha, por exemplo, em Jerusalém, que é pertinho. De Belém de Jerusalém é talvez uns 15 quilômetros, não mais que isso, né? Mas para sair da Palestina, daqueles muros,
tem que passar por um tipo de um pedágio. E eles checam todas as pessoas que vão sair. Então é uma fila colossal para sair. E para entrar é a mesma coisa. E eles fazem isso todos os dias. E o exército de Israel é que toma conta disso. Então eles vêm com aquelas metralhadoras, eles estão armados, eles já chegam impondo. Você abre o carro, sai do carro. Uma fiscalização criteriosa. Criteriosa, e é constante aquilo. É lógico que isso então vai causar ressentimento, né, por parte dos palestinos, porque, como você disse, o território era deles. Né? E aí você chega em Jerusalém, por exemplo, onde tem lá a mesquita, tem um muro que é do lado, né? Do lado. Você, de uma certa distância, você vê o muro, como você falou, para ver foto, né? Você vê o muro e já vê a mesquita. E aí tem a cidade antiga de Jerusalém, que basicamente é árabe. Né? E aí você começa a visitar os lugares sagrados, por onde Jesus andou e essa coisa toda. E eu tive a oportunidade de ir a Nazaré, que fica lá no norte. Sim. E quando você vai a Nazaré, já o clima é diferente, porque lá os judeus e os muçulmanos convivem. Então você anda, por exemplo, em Nazaré, você vê os letreiros das lojas em árabe e também em hebraico. O que você não vê lá embaixo, nos outros lugares. No sul, você não vê absolutamente isso. Então há um convívio ali mais amistoso. Mais amistoso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção lá, Wander, você falou das 3 religiões lá, né? Os cristãos hoje em Israel são palestinos, são árabes. Eu fui a 2 cultos numa igreja palestina batista. Então é emocionante, você não entende nada naturalmente, porque o culto é em árabe, né? Mas assim, é emocionante você ver aquele povo árabe cantando aqueles hinos, alguns a gente conhece a letra, né? Cantando aquelas canções para Deus, para Jesus. E então isso é interessante do ponto de vista até para nós hoje como igreja, porque a gente lê alguma dessas histórias que você está reportando de grupos mais radicais e a gente transfere para todo o povo palestino essa ideia de que basta ser palestino, é terrorista. Exatamente. E é uma minoria que é terrorista. O povo palestino todo é um povo muito hospitaleiro, receptivo. Eu tive a oportunidade de ir na casa de um palestino. Olha, o que o cara pôs de comida lá, a gente não comia em um ano, né? Hospitalidade, né? Muito. Então, hoje a igreja cristã está basicamente no Estado palestino. Né? Lá na região onde eu fui, em Belém, há um seminário teológico, né? Eu encontrei os teólogos lá. E o que eles mais se ressentem, para terminar essa minha fala aqui? Esse povo crente, por exemplo, os cristãos se ressentem que a igreja, de uma maneira geral, a igreja no Brasil, eles mencionam isso, a igreja norte-americana, não tem o menor conhecimento deles. Então, os cristãos palestinos sofrem na mão dos muçulmanos, dos judeus e dos próprios cristãos de outros lugares do mundo, os ignoram, né? Que ignoram, né, essa realidade. E o que você colocou, assim, muito bem, quer dizer, tem todo um estereótipo, já um preconceito, uma imagem, né? Ah, não, se é palestino, é violento e tudo mais. E até o desconhecimento de que também são cristãos, né? São cristãos, amam a Jesus, escrevem, estudam a Bíblia, e como nós fazemos aqui no Brasil. E para eles não entendem, por exemplo, alguém chegar lá com aquelas camisetas dizendo assim, eu amo Jerusalém, mas eles sabem que aquilo é para essa Jerusalém judaica. Né? É como se fosse um posicionamento político a favor dos judeus, construindo, né? Um apoio a judeus contra os muçulmanos, né?
essa é a questão, né, que a gente acaba não entendendo, porque Israel hoje é uma nação política, não é o povo de Deus. E tem relatos, a gente ouviu muita história lá, de igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem levantamento de ofertas para o exército de Israel comprar armas para combater os palestinos, né? Como se os palestinos todos fossem terroristas, né? E a gente esquece que a Palestina é um campo missionário, como Israel é um campo missionário, né? Então é preciso a gente estudar mais essa questão, e as coisas que você está mencionando nos desafia isso, ao invés de já imediatamente fazer um juízo de valor e um preconceito, vamos ver melhor isso. É um povo, na sua maioria, que ama, eu estou falando dos cristãos agora, ama a Deus, e os palestinos, de uma maneira geral, é um povo muito hospitaleiro. Muito hospitaleiro. Joyce, obrigado aí por essa palavra, né? Ajudou bastante, trouxe coisas que você viu, vivenciou estando lá. Então acho que enriqueceu bastante aí a conversa com o nosso pessoal. Vamos para a última questão aí? Pra gente Vamos fechar. lá. Eles agora, então, dividem o mesmo espaço, né? Como eu vi isso lá, né? E tensões o tempo todo. Eu quando estava indo para o aeroporto, o motorista nosso era palestino, e lógico, eles param a gente a cada momento, eles param. Quando o motorista, eles nos pararam assim, a gente já vê o aeroporto ali na frente, eles param a última vez, e estava eu e minha esposa e um teólogo da Sri Lanka, com a esposa, e ele, bem mais velho que eu, esse teólogo, e a esposa ele também, com uma certa idade já. Quando o exército mandou parar nosso carro, o motorista, que é palestino, crente lá do seminário, falou assim, ele falou para nós, falem que vocês estão vindo de Nazaré, mas a gente estava vindo de Belém, porque se falar que vem de Belém já é um transtorno enorme falar que vem de Belém. Então ele falou, fala que vem de Nazaré, porque Nazaré eles convivem razoavelmente bem. Então essa tensão, cuidados, né? No dia a dia, nas palavras, tudo. Né? Essa tensão está lá. E qual é o futuro dessa tensão, Wander? Para a gente encerrar aqui o nosso programa. Legal, chegamos, infelizmente, ao nosso final aqui, não é? Exato. Isso. Eu destacaria, assim, acho que 3 coisas bem importantes que envolvem a escatologia desses 3 povos, porque essas 3 religiões, vamos lembrar que o judaísmo, o islamismo e o cristianismo têm seus livros sagrados, têm suas crenças e têm sua escatologia, que são profecias e coisas do fim. Então, se a gente pensar, por exemplo, os judeus esperam ainda um Messias. Há uma parte, né, do judaísmo que acredita que o Messias será uma pessoa, que virá um dia para reinar. Eles aguardam isso. Há um projeto de reconstrução do templo naquele local, para esperar esse Messias, restaurar o sacrifício. Então, há todo um significado simbólico na expectativa de judeus para um futuro ali. Há um grupo de judeus que acredita que o Messias não será uma pessoa, o Messias será um povo messiânico. O próprio povo hebreu seria uma ideia de Messias. E há judeus que acreditam que o Messias já veio, né? Os chamados judeus messiânicos, que acreditam que esse Cristo que veio, que os cristãos reconhecem, é de fato o Messias. Mas, em linhas gerais, eles veem Jerusalém como uma cidade onde haverá um reino futuro, um reino messiânico, um reino apocalíptico, com sede em Jerusalém. Se a gente pensar nos muçulmanos, a mesma coisa. Maomé deixou escritos, ensinamentos que se transformaram em escritos, de que Jerusalém será palco no futuro do grande julgamento final, o grande juízo final. A gente já falou. Acredita-se que Maomé voltará com os profetas, inclusive Jesus dentro do Alcorão, Jesus é citado no Alcorão. A história dele, ele é visto como um profeta. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. E lá existem ensinos de que eles voltarão um dia para fazer um grande julgamento na terra, e o julgamento será em Jerusalém. Ali vai ser a sede. Então Jerusalém é o lugar de onde Maomé partiu, assunto ao céu, lugar onde ele voltará um dia também. E para o cristianismo a mesma coisa, a espera de que Jesus um dia retornará. Vamos lembrar daquela narrativa bíblica, Jesus dizendo, né, o texto dizendo, da mesma maneira que ele está subindo, um dia ele descerá. Novamente aqui. Atos, né? Atos. Então,
os cristãos também esperam em Jerusalém um advento, um lugar onde Jesus irá se estabelecer. Então, encerrando, a cidade de Jerusalém, a Terra Santa, continuará sendo para esses três povos, essas três crenças, essas três religiões, uma cidade com perspectivas futuras, apocalípticas, muito importantes. Porque para todas essas crenças, Jerusalém será o palco onde a história terá o seu desfecho e o seu capítulo final. Muita coisa ainda, né, Wander? Muita coisa. Pela frente. Queria encerrar mais uma vez este programa, não é? E pensar que você, ao ouvir tudo isso, né, o que você deve fazer? Primeiro você deve orar. Como a gente ora normalmente nas nossas igrejas, a respeito das nações. Não pense em Israel hoje como povo de Deus. É uma nação política, como o Brasil é uma nação política, o Paraguai é uma nação política. Pense em Israel hoje como campo missionário. Pense na Palestina como campo missionário. São dois povos que precisam do Evangelho de Jesus Cristo, que precisam das nossas orações, da nossa simpatia. Você não precisa ficar a favor de Israel contra os palestinos, porque lembre-se que lá na Palestina tem os nossos irmãos e as nossas irmãs também. O que você precisa fazer é ter uma visão mais global e bíblica a respeito desses dois povos. E, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Deixe aí o seu comentário. Professor Wander, suas últimas considerações para a gente dar aí o encerramento a esse nosso programa tão importante para os dias de hoje. Sim, assim, acho que foi muito legal, muito interessante esse bate-papo, essa conversa. Tentando traduzir aqui, numa linguagem bem simples, com questões históricas. O que acontece lá? Porque a gente ouve falar, liga a TV, vê as imagens e as pessoas realmente querem saber, mas por que isso? De onde vem tudo isso? Existem razões históricas. Então, tudo que ocorre lá hoje tem um passado muito significativo e importante para esses grupos. Então, foi muito interessante essa conversa, agradecer também a sua participação, compartilhando as experiências de ter já visitado esse lugar, porque aí você fala com riqueza de detalhes. Então, a gente vai estar junto aí nos próximos programas, verão outros temas muito legais e interessantes aí pela frente. Até breve. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação e você pode nos ajudar. Como? Divulgando este programa, curtindo. Quando você faz isso, o programa sempre está ali na mídia, ele está sempre retornando lá nas mídias sociais. E, mais uma vez, fica um convite para que você se torne um estudante da Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós temos diversos programas aqui, que certamente um deles vai servir para você. Nós estamos com a missão de preparar o povo de Deus para servir o reino de Deus. Nossa missão não é apenas preparar pastores, missionários, mas todo o povo de Deus. Nós queremos fazer isso. Essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. Entre, portanto, no nosso site e você vai ver ali as várias opções que nós temos. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família e o seu ministério e até o nosso próximo programa.